Oi, pessoal. Meu nome é Rafael Faria, sou professor de Direito Penal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte especial do Código Penal, especialmente sobre os crimes contra a vida, previstos aí a partir do artigo 121 do Código Penal, pessoal. Antes da gente tratar especificamente dos crimes contra a vida, a gente vai introduzir o assunto, lembrando que sempre que o legislador penal escolhe proteger um bem jurídico, esse bem jurídico normalmente tem respaldo constitucional. Ele está previsto na Constituição como um direito indisponível, como um direito, uma garantia. No caso específico dos crimes contra a vida, o legislador busca fundamento na Constituição lá no artigo 5º, que diz que todos nós temos direito à vida. Então, com base nesse artigo 5º, o legislador busca aí a proteção da vida pelo direito penal, criando os crimes contra a vida. Pessoal, além disso, uma discussão importante também para a gente introduzir o assunto é se o direito à vida é um direito absoluto ou se esse direito à vida comporta alguma exceção, comporta algum afastamento no caso concreto. Pessoal, o direito à vida, por mais que possa parecer ser absoluto, não é absoluto. Ele comporta algumas relativizações, alguns afastamentos em situações excepcionais. E a gente tem como exemplo disso, na nossa própria Constituição, a hipótese de pena de morte em caso de guerra declarada. Neste caso, o direito à vida é afastado, podendo aí o legislador estabelecer a situação de pena de morte, a sanção penal de pena de morte, quando houver guerra declarada. Além disso, pessoal, nós temos a hipótese da legítima defesa, quando o direito à vida vai ser afastado para se afastar uma agressão atual ou iminente a algum direito daquela vítima. Nós temos ainda a hipótese de aborto permitido, no artigo 128 do Código Penal, em que o legislador autoriza em determinadas hipóteses, ou quando a gestante corre risco de morte, ou quando o aborto resulta de estupro ou estupro de vulnerável, por exemplo, que a gestante possa aí interromper a gestação, encerrando a vida intrauterina do seu feto ou do embrião. Então, disso a gente conclui que o direito à vida não é absoluto. O direito à vida é relativo e comporta algumas exceções. Pessoal, o que os crimes contra a vida protegem? Qual que é o objeto jurídico protegido pelos crimes contra a vida? Objeto jurídico protegido a gente também pode chamar de bem jurídico protegido. E aí, os crimes contra a vida, é claro, protegem a vida. Mas duas espécies de vida. Primeiro, a vida intrauterina e segundo, a vida extrauterina. Pessoal, vida intrauterina é aquela dentro do útero da gestante, dentro do útero da mãe. E a extrauterina, aquela fora do útero da mãe. O que se discute aqui é em que momento se começa a vida extrauterina. Para doutrinadores mais clássicos, a vida extrauterina se inicia com a primeira respiração, no momento em que o bebê sai ali do útero da mãe e respira já na parte externa. Para uma corrente mais moderna, e que tem ganhado bastante força nos últimos tempos, a vida extrauterina começa com o rompimento da bolsa amniótica, com a expulsão do feto através do início do parto. Então iniciaram-se as manobras de parto, eu tenho iniciado aí a vida extrauterina. Então essa é uma discussão bastante importante e essa segunda corrente, que nos diz que é com o início do parto que começa a vida extrauterina, tem ganhado força cada vez mais. Pessoal, e quais são os crimes contra a vida que nós temos aí no nosso Código Penal? Na verdade, são só 4. O homicídio, o induzimento, a instigação ou a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto. Esses tipos penais estão previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal. Então, pessoal, na legislação brasileira, a gente só tem 4 crimes contra a vida. Tudo que for fora desses 4 não é crime contra a vida. Dou um exemplo. Latrocínio, no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. O latrocínio é o roubo em que eu tenho morte nesse contexto do roubo. O sujeito vai roubar um banco, mata o vigilante do banco para roubar o banco. Apesar de eu atentar contra a vida daquele vigilante, tecnicamente, o latrocínio não é considerado crime contra a vida, é considerado crime contra o patrimônio. E por que é importante a gente saber que são só esses 4 os crimes contra a vida? Porque quando a gente tem crime doloso contra a vida, aquele praticado com dolo direto, eu quero o resultado morte,
ou com dolo eventual, eu assumo o risco de produzir o resultado morte, a competência para o julgamento desses crimes é do tribunal do júri, mas só para os crimes dolosos, pessoal. Então, no homicídio doloso, no induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que só pode ser doloso, no infanticídio, que só pode ser doloso, e no aborto, que só pode ser doloso, o julgamento destes crimes é do tribunal do júri e não do juízo singular. Lá no latrocínio, não é crime contra a vida, então não é o júri que vai julgar, é o juízo monocrático, é o juízo singular. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto, se dolosos, tribunal do júri. A única hipótese em que eu tenho crime contra a vida que não vai para o tribunal do júri é no homicídio culposo, porque só o homicídio admite modalidade culposa. No induzimento ao suicídio, no infanticídio e no aborto, esses crimes só podem ser dolosos e aí vão para o tribunal do júri. Beleza, pessoal? É isso aí, a gente encerra essa parte e continua daqui a pouco.